Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo da nossa série especial em preparação da Copa do Mundo que tá pertinho, já tá chegando, que é As Portas da Copa, exatamente, rapaziada, aquela série que é semanal não, né? Diária aqui no canal, basicamente, né? Começamos já tem um tempinho lá no grupo A, agora finalmente chegando aqui no grupo G, ontem foi o grupo F, amanhã já sai o grupo H, então assim, a coisa tá frenética aqui no canal, vídeo todo dia, sempre explicando para vocês os grupos da Copa do Mundo de 2026 e obviamente cada uma das seleções desse grupo. Então obviamente você sabe que aqui eu tô tendo um trabalhão para filmar, para gravar, para editar e para fazer tudo mais, para buscar as informações das seleções, dos grupos e tudo mais. Então assim, meu amigo, minha amiga, vou pedir encarecidamente para você deixar seu like, para você compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua tia, com seu primo, com sua prima, enfim, com todo mundo que você quiser, que tá principalmente muito animado para essa Copa do Mundo. Agora falta muito pouco, já estamos ali literalmente às portas da Copa, né? Cada dia que passa fica mais perto, a cada dia que passa a nossa ansiedade cresce e obviamente eu tô aqui para falar para você, me ajudar nesse trabalho de divulgação para poder chegar para mais gente, pra gente obviamente crescer aqui o canal, crescer as visualizações e obviamente me siga lá nas outras redes sociais também para não perder nada nessa Copa do Mundo, tá bom, meus amigos? Teremos sim análises dos jogos do Brasil nessa Copa do Mundo, todos os jogos, né? Obviamente os 3 iniciais da fase de grupos e depois, se Deus quiser, até a final, até o Hexa, né? Vamos ver, vamos lá. E hoje, obviamente, vamos falar de grupo G, né? Vamos pro que interessa hoje. Hoje vamos falar de grupo G, um dos grupos aí que muita gente torceu o nariz, de fato, não é dos melhores grupos da Copa, já adianta aqui a minha avaliação, mas é um grupo sim que tem suas histórias, tem suas nuances. Então vem comigo, vamos conhecer um pouquinho mais do grupo G aqui no As Portas da Copa. Começando então pelo começo, meus amigos, exatamente, vamos falar da cabeça de chave, a Bélgica, exatamente, rapaziada, a Bélgica, cacete, esse velho ainda joga, rapaziada, a seleção da Bélgica ainda joga, tá bem longe daquela Bélgica que começou a ser muito falada em 2014, que o pessoal falou que a gente viu que de fato o auge da seleção belga foi lá em 2018, quando terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia, em 2022 já fez uma Copa do Mundo bem abaixo, caiu na fase de grupos, né, já tava em decadência os seus principais jogadores e chega para 2026 como, Biel? Como é que a Bélgica chega para essa Copa do Mundo? Assim, rapaziada, vou ser bem sinceros com vocês, eu acho que de todos os cabeças de chaves que a gente tinha, obviamente sem contar México, Estados Unidos e Canadá, eu vou dizer para vocês que a Bélgica para mim é a mais fraca, é a que menos me empolga, é a que a menos enche meus olhos. Eu acho que até fez um trabalho decente, acho que depois que a seleção da Bélgica trouxe o treinador novo, né, o Rudi Garcia, que é um cara que já tem experiência em clubes, é um cara que já trabalhou na Itália, estava trabalhando no mundo saudita e tudo mais, é um cara, querendo ou não, com muito conhecimento de futebol por todo o mundo, mas é uma geração belga que já tá bem longe do seu auge, né? A verdade é essa. Ainda tem sim seus jogadores, ainda tem lá o De Bruyne, por exemplo, ainda tem o Courtois no gol, excelente Courtois, excelente De Bruyne, tem o Lukaku também que já passou por momentos bem melhores na carreira, enfim, e obviamente tem vários novos jogadores chegando, ainda tem alguns veteranos, né? Tem o Menier, tem o Castanhe, enfim, são jogadores que já participaram de ciclos anteriores da seleção da Bélgica, inclusive em 2018, quando a Bélgica conseguiu ser a terceira colocada naquela Copa do Mundo, a gente lembra, né? A maior vitória, querendo ou não, daquela geração belga foi justamente naquelas quartas de final de 2018, quando acabaram ganhando do Brasil por 2-1. A gente até lembra que naquele jogo o Brasil conseguiu performar bem, foi uma boa partida da seleção brasileira, mas quando a Bélgica conseguiu aproveitar as falhas da seleção brasileira, das falhas defensivas principalmente, foi muito letal e acabou eliminando a gente, né? Teve ali um pênalti sonegado pro Brasil também ali no Gabriel Jesus e tudo mais, mas isso daí obviamente não é assunto do vídeo de hoje, vamos falar exclusivamente da Bélgica. Essa aqui já é a 15ª participação da Bélgica em mundiais, ou seja, uma seleção que parece que não joga muita Copa do Mundo, mas joga, já vem jogando alguns mundiais já desde o começo, sempre uma figurinha carimbada, é que faz muito pouco tempo que a gente ouviu falar de fato da grande geração belga, né, que foi a que abrangeu ali principalmente as Copas de 2014, 2018, também teve uma Euro em 2016 que eles deram uma decepcionada, mas de fato o auge foi ali em 2018, quando conseguiram um terceiro lugar histórico, mas já na última Copa do Mundo já estava muito abaixo, né, a geração belga já não estava no seu auge, já tinha muitos jogadores aposentados, querendo ou não, o Mertens já era um jogador praticamente aposentado, o Hazard também já era um jogador praticamente aposentado, o De
Bruyne também já estava longe do seu auge, ainda era um jogador muito bom, hoje ainda é um jogador muito bom, mas assim, já tá bem longe do seu auge, mas obviamente ainda é um cara que consegue agregar ali no Napoli. Ele teve uma lesão grave nessa temporada, ficou alguns meses distante, mas às vezes vai ser um cara que conseguiu ajudar o Napoli a ser vice-campeão italiano nessa temporada, né, apesar de não ter feito uma temporada muito boa como um todo, o clube italiano, mas o De Bruyne foi um dos principais jogadores. E chega pra 2026, assim, além de todos esses veteranos que eu já disse, tem alguns bons jogadores mais novos, né, como o De Ketelaere, um cara que joga muito bem na Atalanta, é um dos grandes jogadores da equipe italiana. Também tem o Saelemaekers, que é um jogador muito importante pro Milan. Tem também o Onana, que é um jogador que é uma ótima opção pro Nair Emery lá no Aston Villa. Tem o Doku, que é um jogador, assim, um dos principais jogadores hoje do Manchester City, e eu acho que você olhando por agora é o principal jogador belga dessa geração, né? Um cara que consegue ser titular em um dos grandes clubes do mundo hoje, que tá disputando partidas em alto nível sempre, é um cara que ajuda demais a equipe do Manchester City com gols, com assistência, um jogador muito ágil e tudo mais. Tem o Trossard, que acabou de ser campeão da Premier League com o Arsenal, sendo um jogador útil em muitos jogos pro Arteta, enfim, tem vários bons jogadores essa geração belga, tem alguns outros bons jogadores mais novos chegando, mas assim, né, eu acredito que a Bélgica vai se manter em Copas do Mundo durante um tempo. Eu acho muito difícil a Bélgica, por exemplo, ficar fora em 2030, 2034, 2038, porque tem bons jogadores surgindo ainda, não são tão bons quanto aqueles que jogaram há 8 anos atrás, há 4 anos atrás, há 12 anos atrás, em 2014, mas são, sim, bons jogadores surgindo. Então, vai ajudar a manter a Bélgica em disputas de Copa do Mundo, de Eurocopa. É claro que, obviamente, sempre jogando o possível, né? Não vacilando, não dando mole em eliminatórias, coisas assim, mas tá longe de ser o auge daquela geração belga de 2018, de 2014, 2016 também na própria Euro. Enfim, tem seus bons jogadores e também por conta desse aumento de vaga, dá pra imaginar a Bélgica continuando nessa briga, mas como um todo, uma geração que, assim, nesse ciclo, em 2021, na Eurocopa, fez uma Euro honesta. A verdade é essa. Acabou fazendo uma Euro decepcionante em 2024, caiu num grupo ali com a Romênia, com a Ucrânia também, acabou terminando ali na segunda colocação do grupo, logo nas oitavas de final acabou enfrentando a seleção francesa e foi eliminado por 1-0, até foi um jogo apertado, mas é muito por conta da seleção francesa que não jogou muito bem aquela Euro também. Enfim, é uma seleção belga que, assim, vai precisar se provar bastante nessa Copa do Mundo, mas deu sorte, né? Deu sorte de cair num grupo bem acessível. Eu acho que depois que o Rudi Garcia conseguiu chegar, a Bélgica se estabilizou melhor, não é à toa que classificou em primeiro no seu grupo nas eliminatórias, classificou de maneira direta para a Copa do Mundo, né? Ficou na frente do país de Gales, que foi disputar a repescagem, assim como a Macedônia do Norte também disputou a repescagem muito por conta de ter ganhado o seu grupo na Nations League. Também no grupo completaram o Cazaquistão e Liechtenstein, né? Liechtenstein, que é uma das piores seleções da Europa, uma das piores seleções do mundo, sempre é saco de pancada, é mais saco de pancada que outra coisa, mas deu sorte de cair nesse grupo fácil, é um grupo fácil para a seleção belga. Tem sim, os adversários têm sim suas qualidades, né? Principalmente o Egito. Eu acho que o Egito vai conseguir dar uma dificultadinha aí para a Bélgica no primeiro jogo, mas assim, os outros dois adversários, especialmente a Nova Zelândia, eu vejo um abismo muito grande em relação à Bélgica, né? Isso porque a Bélgica, como eu já disse para vocês aqui algumas vezes, está longe de estar no seu auge, né? Vários jogadores novos sendo formados, uns caras que vão jogar sua primeira Copa do Mundo em 2026 e obviamente não tem essa experiência internacional de alto nível. Então, assim, mas mesmo tendo o Egito no grupo, mesmo tendo o Irã, que na teoria poderia dificultar, que a Nova Zelândia já é um pouco mais fraco mesmo, tem tudo para a Bélgica fazer uma campanha tranquila, segura e obviamente se classificar para os 16 avos de final, até mesmo na liderança com 9 pontos. E aí sim o desafio começaria, né? Será que a Bélgica ia conseguir passar dos 16 avos de final e ia chegar numas oitavas? Até quem sabe chegar numas quartas? Aí já é um desafio mais complicado para a seleção belga, porque tem tudo para enfrentar adversários mais qualificados. Pode acabar caindo de uma outra seleção europeia de segundo escalão, por exemplo, uma Turquia, por exemplo, uma Noruega, que aí, obviamente, nesse momento, que eu vejo principalmente essas duas aí como opções à frente, né? Seleções à frente, num trabalho melhor, com jogadores melhores que a seleção belga, e aí, fatalmente, a Bélgica seria eliminada.
Mas é claro que é Copa do Mundo, as coisas podem acabar mudando de um lado pro de outro, a Bélgica pode engrenar uma boa sequência, fazer uma boa campanha, né? Eu não imagino também a Bélgica indo muito longe, mesmo fazendo uma boa campanha, imagina ali parando no máximo numas quartas de final. Então assim, a seleção belga ainda tem muito que se provar, uma seleção que tá naquela famosa entre-safra, né? Onde estava numa grande geração, com vários ótimos jogadores, excelentes jogadores, mas agora já tá num nível abaixo, tem ainda seus bons jogadores, mas eles ainda estão muito, eles já estão bem veteranos, né? O De Bruyne, por exemplo, que acho que é o principal líder técnico ainda dessa seleção, já tá aí quase com os seus 37 anos por aí, já é um cara bem veterano, um cara que já tá muito mais próximo da aposentadoria da seleção do que de fato ser uma peça importante pro Rudi Garcia e pra formação da equipe belga, mas assim, vai que consegue emendar uma sequência, consegue fazer um bom trabalho, mas a expectativa é que a Bélgica faça um bom papel na fase de grupos, porque vamos dizer que é o mínimo que se espera dessa seleção belga, e depois na outra fase, né, nos 16 avos, numa possível oitava, numa possível quartas até, enfrente muito mais desafios, né, muito mais dificuldades para conseguir superar os adversários, isso que eu estou considerando só adversários europeus, podemos dizer assim, mas por exemplo, tem várias seleções fortes que a própria Bélgica, querendo ou não, no seu caminho pode acabar enfrentando, quem sabe, as seleções fortes africanas, como por exemplo Marrocos, como por exemplo Costa do Marfim, Senegal, até mesmo uma Argélia pode dificultar um pouquinho. Obviamente tem várias seleções sul-americanas que também podem dificultar, como Argentina, Colômbia, Equador. Tem seleções asiáticas que são chatas, como por exemplo o próprio Japão, quem sabe até mesmo uma Coreia do Sul, enfim. Tem várias opções, são N opções que podem dificultar o caminho da seleção da Bélgica, que tá longe do seu auge, né? Tá bem longe do seu auge. Os últimos amistosos antes da data FIFA conseguiu uma vitória expressiva, até uma vitória que animou os torcedores por 5-2 em cima dos Estados Unidos, saiu perdendo, mas depois virou para 5-1, no final do jogo acabou tomando o segundo gol, mas é bem verdade que a Bélgica foi extremamente superior à seleção dos Estados Unidos nesse amistoso. No outro amistoso já veio um tropeço, né, já veio um empate em 1-1 com a seleção mexicana, então isso deixou um pouco ali com a famosa pulga atrás da orelha dos nossos queridos belgas, e agora antes da Copa do Mundo tem 2 amistosos. Enfrenta a seleção da Croácia, né, o primeiro confronto no dia 2, aí é um adversário bem forte, né, obviamente que a Bélgica a Croácia, perdão, tá bem na frente da seleção belga nesse momento. Eu acho que mesmo a seleção da Croácia, vamos dizer assim, já tá naquele fim de geração dourada, né, que foi vice-campeã do mundo, que foi terceira colocada em 2022, assim como está a Bélgica também, né, no final de uma grande geração, mas eu ainda vejo a Croácia como um time mais sólido, né, um time mais consistente do que a seleção belga, então por isso eu acho que vai ser um baita desafio para a Bélgica esse jogo contra a Croácia. E o outro amistoso, já o famoso último amistoso antes da Copa do Mundo, que é contra a Tunísia, aí obviamente é um adversário africano, é um adversário mais difícil, como eu falei para vocês aqui no vídeo passado, quando eu falei do grupo F, a seleção da Tunísia tá bem longe das outras seleções africanas, né, de fazer um jogo mais ofensivo, um jogo de velocidade, de força, é um time muito mais retranqueiro, muito mais do arambol, né, o famoso arambol. A seleção da Tunísia é muito mais a seleção do arambol do que as outras seleções africanas, e que pode dificultar o jogo da seleção belga, mas também é um teste muito válido para justamente aprender a como furar essas retrancas, algo que a Bélgica deve encontrar, principalmente enfrentando todos os seus outros adversários, né? Acho que todo mundo, né, Egito, Irã e a Nova Zelândia, vão jogar muito fechadinhos contra a Bélgica, aproveitando, quem sabe, uma falha aqui e ali de marcação, obviamente retomar uma bola rápida ali no meio campo, ou mesmo na famosa jogada de contra-ataque. Agora falando da segunda seleção mais forte do grupo, né, querendo ou não, esse é o fato das coisas, é a seleção do Egito. A seleção aí que vai para sua Copa do Mundo depois de ficar de fora de 2022, uma seleção que assim dispensa apresentações no continente africano, é uma das maiores seleções do continente, multi-vencedora da Copa Africana de Nações, o maior vencedor da Copa Africana de Nações, o Egito, e mesmo assim uma seleção que não joga muito as Copas do Mundo, né? A gente pensou que o Egito ia ser mais constante nos mundiais, principalmente com a chegada do Salah, né? O Salah no auge no Liverpool, agora de maneira irônica ele já tá saindo do Liverpool, já tá mais na parte final da carreira, e quando ele fez a primeira Copa com a seleção do Egito lá em 2018, ele tava no auge, né? Aquela temporada de 17 e 18 do Salah foi mágica no Liverpool, e havia muita expectativa em cima dele, da seleção egípcia, porque eles tinham caído num grupo acessível lá em 2018, né? Caíram num grupo que tinha a anfitriã Rússia, que a gente sabia que tava passando por altos e baixos naquele ciclo, né? Havia
muita desconfiança sobre a seleção da Rússia, a gente viu o que a Rússia fez depois, né? Fez uma baita campanha naquela Copa de 2018. Caiu no grupo da Arábia Saudita, aí obviamente a gente já imaginava que a Arábia Saudita seria a pior seleção do grupo, e de fato o Egito teria um grande adversário somente no Uruguai, mas o que a gente viu foi que o Egito chegou muito mal para a Copa do Mundo, muito por conta da lesão do Salah, que o Salah acabou sofrendo, né, na final da Champions League, pouco tempo antes do começo da Copa do Mundo, né, aquele meio golpe de karatê, de judô, de sei lá o que ele tomou do Sérgio Ramos ali, que acabou lesionando, acabou resultando uma lesão grave ali do Salah, né, o Salah foi jogar mesmo só ali na segunda rodada, mas na primeira rodada o Egito já tinha perdido do Uruguai, na segunda rodada foi atropelado pela Rússia e acabou sendo derrotado até mesmo pela Arábia Saudita na terceira rodada, né. Aí obviamente as duas seleções já estavam eliminadas, mas mesmo assim o Egito não conseguiu vencer nem a Arábia Saudita, né, então foi uma campanha meio decepcionante lá do Egito em 2018 na última participação. Comprovando o que eu disse pra vocês, né, de como o Egito, apesar de ser uma seleção muito tradicional no cenário africano, em Copas do Mundo não consegue ir muito, né, essa é só a quarta participação do Egito em mundiais, né, sendo que a gente esperava que fosse se tornar mais recorrente, né, imaginávamos que o Egito fosse conseguir a vaga pelo menos para 2022 também, né, aproveitando o bom momento do Salah, mas a verdade é que agora volta só em 2026 também porque abriu mais vagas, né, o continente africano ganhou mais 4 vagas para as Copas do Mundo com esse aumento para 48 seleções, então o Egito conseguiu cumprir o papel muito bem, fez um bom trabalho nas eliminatórias, foi líder de seu grupo, assim, líder com certa tranquilidade, até acabou ali na frente de Burkina Faso, não perdeu nenhum jogo, né, em 10 rodadas foram 8 vitórias e 2 empates, Burkina Faso ali ficou em segundo, mas o grupo também que tinha Serra Leoa, tinha Guiné-Bissau, tinha Etiópia, tinha o Djibouti, enfim, tinha outras seleções, e a gente viu que nesse contexto geral, a seleção egípcia já era a melhor seleção do grupo, né, e olha que eu nem acho essa seleção egípcia tão boa assim, né, com vários bons nomes, né, eu acho que já foi melhor, eu acho que em 2018 era uma geração melhor do Egito, tem seus bons jogadores agora, né, obviamente o principal de todos continua sendo Mohamed Salah, tá de saída do Liverpool, provavelmente vai pro futebol árabe, mas também tem o Marmoush, né, que depois da aposentadoria do Salah, que assim, vamos combinar que não tá muito longe, né, o Salah já tá bem veterano, mais de 30 anos, enfim, o Marmoush tem tudo para ser o principal nome do ataque da seleção egípcia, né, jogador que surgiu ali, vamos dizer assim, chamou muita atenção na temporada passada, quando jogava no Frankfurt, no à toa que foi contratado lá no meio da temporada europeia para jogar no Manchester City, acabou dando aquela desaparecida, a verdade é essa, que também tem o goleirão El Shaarawy, né, que é uma lenda do futebol egípcio, uma lenda do Al Ahly, que é o principal clube não só do Egito, mas também de todo o continente africano, é o maior clube da África. Então assim, são uma seleção que no geral é composta por jogadores assim que obviamente tem destaque mais no seu país, né, mais ali no Al Ahly, no Zamalek, até mesmo do Pirâmides do Egito, né, foi campeão da penúltima Champions League da África, né, o campeão mais recente foi o Mamelodi Sundowns nessa temporada de 25-26, mas em 24-25 quem acabou ganhando foi o Pirâmides do Egito, ou seja, mais uma equipe egípcia que chega para ajudar a seleção com seus bons jogadores, né, então, mas assim, vamos dizer assim que 90% dos jogadores, né, do elenco da seleção egípcia vem da liga local, vem do seu futebol local, do Zamalek, do Al Ahly, do Pirâmides, não são caras que estão muito acostumados a jogar futebol europeu. A base principal, né, como eu disse, 90% dos jogadores da seleção egípcia vem do seu país de origem, jogam no país de origem, né, obviamente que todos vêm do país de origem, né, eu sou maluco, jogam no país de origem, né, jogam no Egito, então isso obviamente acaba dificultando um pouquinho do nível de competitividade da equipe do Egito, né, que tem ali o Hossam Hassan, que é um cara que é um dos grandes ídolos do futebol egípcio, um dos grandes ídolos da seleção do Egito, é um cara que confia muito nos jogadores do futebol local, confia muito nos jogadores que jogam na liga egípcia, o que obviamente ajuda a comprar, querendo ou não, a participação do torcedor, que tá sempre assistindo esses jogadores jogando ali pertinho de você, mas para nível de competição dificulta, porque os jogadores da Bélgica, eu acabei de dizer, são jogadores de nível muito alto, né, e se você for comparar a seleção do Egito com a seleção do Irã, por exemplo, tem muito mais jogadores do Irã na Europa do que jogadores do Egito na Europa, né, principalmente você olhando nesse primeiro momento no elenco egípcio, mas obviamente que o nível dos jogadores do Egito são um pouco maior que a seleção do Irã, mas é bem verdade que como um todo, esse grupo acaba pesando muito para baixo para os adversários da Bélgica, né, eu acho que a Bélgica acaba sobrando muito para cima do Egito, principalmente para cima do Irã e da Nova Zelândia, então a gente nem se fala, é um grupo que ficou muito desequilibrado a favor da Bélgica, eu acho que nenhuma das outras 3 seleções tem força para conseguir, quem sabe, almejar uma vitória. É claro que o futebol é imprevisível,
decisivo. É claro que na primeira rodada, às vezes o Egito pode ganhar de 2-1 da seleção belga e simplesmente fazer uma baita campanha, assim como foi na Copa de 2022, né? Quando a gente não esperava muito de Marrocos, ganhou da Bélgica, o que foi fundamental para começar a sua trajetória para se classificar para as oitavas de final e depois, posteriormente, acabar chegando até uma disputa de terceiro lugar, ficando em quarto lugar na Copa do Mundo, representando a melhor campanha de um africano na história dos mundiais. Mas aquela seleção do Marroquina já tinha seus bons jogadores, muito bons jogadores, né? Para essa Copa aumentou esse número de bons jogadores, enquanto o Egito, em 2018 para 2026, eu acho que o número de bons jogadores, né, de jogadores acostumados a jogar em futebol europeu, por exemplo, diminuiu. Então, por isso pode acabar pesando sim ali pro lado da seleção egípcia, justamente nessa competição. Mas eu acho que, querendo ou não, vai acabar classificando, né? Porque ainda se classifica pelo menos 3 seleções pro grupo. Nesse grupo eu aposto que vão classificar só as 2 primeiras mesmo, por exemplo. Mas o Egito tem tudo para terminar pelo menos em segundo, então. Mas como eu disse, apesar de muitos dos seus jogadores, a grande maioria dos seus jogadores jogarem no Egito, é uma seleção que consegue competir, uma seleção que é brava, não é uma seleção que, podemos dizer assim, que é saco de pancada, que vai pra Copa do Mundo pra tomar porrada de todo mundo. Longe disso. Nos últimos amistosos conseguiu golear a equipe da Arábia Saudita, né, a seleção da Arábia Saudita por 4-0, uma baita vitória, assim, isso diz muito sobre a Arábia Saudita também, né, uma seleção muito fraca, muito mais fraca que a seleção egípcia, mas o Egito obviamente aproveitou pra fazer um resultado elástico e provavelmente o resultado mais chamativo, né, tudo bem, que era uma Espanha meio alternativa, mas foi o empate com a Espanha, né. O Egito conseguiu segurar muito bem a seleção espanhola, assim, a seleção reserva da Espanha é muito melhor que a seleção titular da seleção do Egito, né, com certeza, se pudesse fazer uma troca, os egípcios iam querer essa troca, obviamente mantendo ali o Salah, o El Shaarawy e também o Marmoush, que são os 3 principais jogadores dessa seleção, mas, assim, mesmo assim, a Espanha ainda era muito superior, em nome por nome, para a seleção egípcia, e o Egito conseguiu segurar muito bem esse empate com a Espanha, né, foi 0-0, foi uma baita resposta pro seu torcedor, deixou o torcedor otimista, e agora antes da Copa do Mundo tem 2 amistosos, um amistoso é meio que um amistoso proibido, né, entre aspas, que é contra a seleção da Rússia, lembrando que a Rússia ainda tá banida, tá famosa, uma punição que é um banimento, né, feito da FIFA por conta da guerra com a Ucrânia, então é meio que um amistoso proibido, podemos dizer assim, né, esse amistoso já vai ter rolado quando esse vídeo sair pra vocês, então provavelmente tô mostrando aí pra vocês o resultado da partida agora, né, tô esperando, querendo ou não, um jogo legal, a seleção russa tem uns bons jogadores aqui e ali, mas obviamente que por conta da falta de adversários, por conta do banimento, não tem muito apelo, né, não tem muito tato de adversários, então a esperança é que o Egito ganhe, mas o amistoso, podemos dizer assim, que vai chamar os olhos mesmo do Egito é contra o Brasil. O Brasil joga contra o Egito, né? O último amistoso da seleção brasileira antes da sua estreia, uma semana antes do jogo de estreia, é justamente contra a seleção egípcia. E acho que é um adversário legal um pro outro, né? Eu acho que obviamente o Egito vai vir mais fechadinho do que de costume, porque a seleção brasileira é uma seleção muito mais qualificada do que o Egito, e naturalmente tem o respeito que a seleção brasileira impõe, principalmente as seleções mais inferiores, né? Então eu imagino que o Egito jogue mais fechadinho contra o Brasil, enquanto a seleção brasileira vai vir pra cima e vai tentar furar esse bloqueio, podemos dizer assim, da seleção egípcia, algo que a gente enfrentou muita dificuldade no amistoso contra a seleção da Tunísia. Então, assim, é um amistoso legal, tanto pro Egito quanto pro Brasil, uma semana antes da estreia do Brasil, né, alguns dias antes a mais da estreia do Egito na Copa do Mundo contra a Bélgica, mas assim, o Egito tem o suficiente para fazer uma campanha justa, uma campanha honesta, para conseguir essa classificação ao menos pros 16avos de final como segundo, que inclusive é o que eu tô esperando. E agora falando da participação muito provavelmente mais polêmica dessa Copa do Mundo, acho que até com larga vantagem para a segunda colocada, que mesmo assim a gente sabe como os Estados Unidos é praticamente inimigo de todos os países do Oriente Médio, tirando a Arábia Saudita, mas agora é mais ainda do que qualquer outra, porque justamente desse conflito que estourou agora no Irã por conta de programa nuclear, petróleo e tudo mais, que é justamente a seleção iraniana, né? Já dei spoiler, o Irã vai para a Copa do Mundo. Durante muito tempo a gente falava que o Irã
Irã não ia, que era muito improvável do Irã conseguir essa não conseguir essa classificação, né, porque obviamente conseguiu no campo com muitos méritos, mas não ia conseguir participar, enfim, porque por toda a retaliação do governo americano, do Trump e tudo mais, de bloquear visto dos jornalistas, dos jogadores, da comissão técnica, enfim, ele durante muito tempo ficou ameaçando não deixar a seleção iraniana disputar, falava que a seleção é bando de perdedores e tudo mais, enfim, toda aquela coisa meio Trump, meio americano mesmo, enfim, mas no fim o Infantino, né, o presidente da FIFA, garantiu que o Irã ia participar da Copa do Mundo e de fato vai participar, né, porque agora faltando pouquíssimos dias pro começo da Copa, nem se o Irã quisesse dava pra desistir do Mundial, né, vai pra Copa do Mundo e assim, se foi garantida a segurança pra delegação do Irã, pros jornalistas iranianos, né, quem sabe, então assim, que vamos torcer para que tudo aconteça da melhor forma possível, é claro, né, vai ter toda essa tensão, muito provavelmente no público que tiver nos estádios, quando o Irã estiver jogando, vai ter sim uma forte repressão, muito por conta dos americanos que são Trump, né, trumpistas, né, muito republicanos e tudo mais, vai ter toda essa galera torcendo muito contra o Irã, isso daí vai ter em todos os jogos do Irã, obviamente, sempre vai ter pelo menos um gato pingado aqui e ali, uma meia dúzia, então assim, o Irã vai jogar com uma pressão muito grande nas suas costas, de representar o país que tá numa guerra, plena guerra com um adversário que você vai disputar o torneio na casa dele, né? Coisas inacreditáveis que acontecem em pleno ano de 2026 do século 21 da história da humanidade, né? De questão de guerra, de questão de conflitos assim que não se desenvolvem tão rápido, que não tem uma resolução muito rápida, enfim, é meio complicado tudo isso, mas o Irã vai disputar a Copa do Mundo. O Irã, que mais uma vez das eliminatórias acabou sobrando, foi líder de seu grupo, né? Um líder que tinha a seleção do Uzbequistão e tudo mais, acabou liderando ali em 10 jogos, perdeu somente uma partidinha, mas ganhou outras 7, empatou 2, ou seja, plena dominação ali do Irã no topo do grupo, acabou com 2 pontos à frente do Uzbequistão, mas a verdade é que o Irã conseguiu sobrar nesse grupo, né? O Uzbequistão obviamente também conseguiu a sua vaga muito merecidamente, com uma larga folga ali também para a seleção dos Emirados Árabes e depois posteriormente a do Catar, mas é bem verdade que o Irã foi o primeiro a classificar nesse grupo e conseguiu classificar assim, sobrando, né? Podemos dizer assim que hoje o Irã é uma seleção que sobra bastante no continente asiático. Tá longe de ter os jogadores mais chamativos, mais importantes do futebol asiático ou do futebol mundial como um todo, né? Mas tem seus bons jogadores, obviamente estou falando do Taremi, que é um cara que até estava se voluntariando para ajudar, quem sabe, no conflito armado ali que estava acontecendo no Irã e no Oriente Médio contra os Estados Unidos. Tinha também o Azmoun, mas aparentemente ele não vai ser convocado para a Copa por toda a questão diplomática. Ele estava ali nos Emirados Árabes Unidos, né, com dos sheiks, né, um dos que são relacionados com o governo dos Emirados Árabes Unidos, que são inimigos do Irã e obviamente aliados dos Estados Unidos, ou seja, ele vai acabar sendo cortado por conta disso, ou seja, a participação do Irã é uma aula de história na Copa do Mundo, rapaziada. Eu sei que tem muita gente aí que adora encher a boca e falar que futebol e política não se mistura, que futebol é uma coisa, política é outra, que história é outra, mas a verdade é que não existe isso, não existe geopolítica sem futebol e não existe futebol sem geopolítica. Tem muitas coisas que a gente entende no futebol muito por conta da geopolítica. A geopolítica é uma coisa que move o mundo todo, em todo o mundo, e que obviamente aflige você aí na sua casa, aflige alguém no outro lado do mundo, várias questões geopolíticas, obviamente não relacionada diretamente a esse conflito, essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, mas obviamente que vai afetar você indiretamente, a questão do petróleo, que vira combustível e tudo mais, então assim, e que obviamente atinge o futebol, como eu acabei de falar. Durante muito tempo não se imaginava que o Irã fosse de fato disputar a Copa do Mundo por conta desse conflito, acabou que vai, e quando vai pra lá, vai com um jogador a menos, um jogador importante a menos até, né, o Azmoun, que já é um jogador com experiência na Europa, mas aqui acabou que não irá disputar o Mundial por conta dessas outras questões geopolíticas, ou seja, tá tudo muito interligado, é tudo muito debatido, apesar de muita gente querer dizer que não, a história, o futebol, a política
política, a geopolítica, a geografia estão extremamente interligados, porque assim, é um grande torneio entre nações, tá ligado? São 26 jogadores, são 26 atletas que representarão o país inteiro. Tudo bem que tem países minúsculos, como Curaçao, mas tem países gigantescos, como o Brasil, como obviamente os Estados Unidos, então assim, e tem países como o Irã, que também tem uma população tem uma população impressionante, uma grande população, uma população que gosta de futebol, ou seja, assim, que obviamente é muito envolvida com essas questões políticas e tudo mais, tudo que estava acontecendo no Irã, na morte do Ayatollah, na substituição por um novo Ayatollah, enfim, é muita coisa, essa participação do Irã na Copa do Mundo daqui uns 20, 30 anos, a gente vai conseguir debater muito melhor, depois da gente ver de fato o desenrolar desses 3 jogos, né, considerando que o Irã não se classifique, por exemplo, para a próxima fase, nem mesmo entre os terceiros melhores colocados, mas caso consiga se classificar, vai ser uma campanha tanto, né, porque assim, o Irã nos Estados Unidos fazendo uma baita campanha numa Copa do Mundo é uma coisa de encher os olhos. É uma seleção que está se tornando mais recorrente em mundiais, obviamente por conta da melhora do seu futebol, tem alguns bons times, né, tem o Tractor, que foi o time que foi campeão iraniano pela primeira vez há algumas temporadas, se não me engano foi na temporada passada, inclusive, tem o Esteghlal também, que é um bom clube iraniano, tem o Persepolis, que é um dos que acho que é o principal clube do Irã, enfim, mas é uma seleção que também nunca conseguiu passar da fase de grupos, e assim, caiu num grupo que tecnicamente seria acessível, eu acho que é acessível, tá, eu acho que o Irã tem condições de terminar em segundo lugar do grupo, apesar de eu não achar provável, e eu também acho que tem condições de, quem sabe, buscar uma vaguinha aí nos 16 avos, entendeu? Não acho improvável, apesar de eu achar que não vai acontecer, mas assim, é uma seleção que obviamente tem que prestar atenção, uma seleção que tem seus bons jogadores, uma seleção que vai endurecer os jogos. Eu acho que, tirando a Nova Zelândia, que não vai conseguir fazer muita frente para a Bélgica, eu acho que tanto o Egito quanto o Irã serão adversários legais para a Bélgica. Ainda acho que a Bélgica vai vencer os 3 jogos desse grupo e vai se classificar em primeiro, obviamente, mas eu acredito que não vai ser fácil. Nossa, que facilidade aqui. A Bélgica ganhou de 4-0 do Egito, de 5-0 do Irã e de 7-0 da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia até pode acontecer de rolar uma goleada muito maior, mas contra o Egito e contra o Irã, eu acho que a Bélgica vai ter uma dificuldade aqui e ali. Os comandados do Ali Ghaleinoui, né, o técnico da seleção iraniana, fizeram 2 amistosos na última data FIFA com uma vitória e uma derrota. A vitória veio por cima da seleção da Costa Rica de 5-0, de fato uma goleada bem chamativa, né? Tudo bem, a Costa Rica tá muito longe do seu auge, principalmente lá de 2014, mas mesmo assim uma goleada de 5-0 do Irã é de encher os olhos, é de chamar atenção. Então é bom ficar de olho na seleção iraniana, porque ele tem seus bons jogadores, tem um coletivo legal, mas aí também veio a derrota para a Nigéria na mesma data FIFA, a Nigéria que não foi para a Copa do Mundo, então aí provavelmente pode ser um alerta vermelho, e assim também, quando esse vídeo sair, já vai ter rolado o único amistoso do Irã antes da Copa do Mundo, que é justamente contra a seleção da Gâmbia, exatamente, a seleção africana da Gâmbia, um adversário legal, um adversário no nível ok ali da seleção do Irã. Obviamente o Irã é bem mais forte, mas eu já falei daquela questão do último amistoso antes da Copa do Mundo, né? O bom é ser uma seleção meio sparring ali, né? Pra você conseguir fazer uma boa vitória jogando bem, pra chegar com um pouco mais de moral na Copa do Mundo. O Irã, obviamente, adotou isso, tem tudo pra vencer a Gâmbia, e assim, quando chegar na fase de grupos, o principal adversário vai ser a seleção egípcia. Eu acho que se o Irã conseguir vencer a seleção do Egito, tem tudo pra se classificar em segundo. Como eu disse, eu espero que nesse grupo, né, nas minhas previsões aqui, nas minhas simulações dos resultados e tudo mais, né, lembrando que vai ter esse vídeo de simulação de resultado no último dia dessa série aqui, que é no dia da estreia da Copa do Mundo, né, no dia do jogo de abertura, mas um pouco mais cedo, né, eu não espero que esse grupo classifique 3 seleções, eu até espero que o Irã vença um jogo, né, vença a seleção da Nova Zelândia na primeira rodada, mas que mesmo assim não seja suficiente, porque assim, obviamente, se conseguir buscar um empate contra a seleção do Egito, muito provavelmente vai conseguir essa vaga, ou em segundo ou em terceiro, mas eu tô contando até mesmo com uma vitória do Egito, assim, então vai ser meio complicado a seleção iraniana, mas eu não acho improvável não, tá? É só um palpite mais meu, mas se você acredita que o Irã termine em segundo, que pode classificar entre os melhores terceiros colocados, eu concordo com você, eu não acho completamente impossível não.
agora falando da pior seleção do grupo, né, o patinho feio do grupo, é a seleção da Nova Zelândia, gente. Assim, não tem muito o que dizer da Nova Zelândia, né, agora o CN ia ter uma vaga direta para a Copa do Mundo graças ao aumento para 48 seleções, então a Nova Zelândia, que tinha jogado só 2 Copas do Mundo antes dessa de 2026, né, que vai ser a terceira participação dos neozelandeses, agora tem tudo para jogar todo o Mundial, né, ser uma das seleções que mais se classifica para as Copas do Mundo, daí emendar uma baita sequência, porque assim, gente, futebol na Oceania é muito fraco, né, é fraquíssimo, na verdade, não é nem muito fraco, é fraquíssimo, e a Nova Zelândia, mesmo longe de ser uma seleção boa, uma seleção bem ruim, na verdade, em comparação ao cenário mundial, apesar de na última data FIFA ter conseguido resultados expressantes, né, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, quando sai da Oceania, não consegue competir, enfrenta adversários muito fracos, né, a gente lembra que na última Copa do Mundo a Nova Zelândia até foi um pouco melhor do que sua primeira participação, né, bem melhor a sua primeira participação, né, pra falar a verdade, fez uma campanha histórica, terminou invicta a fase de grupos, né, tudo bem que foram 3 empates, mas assim, um resultado expressivo, né, empatou com a Itália, que era a atual campeã do mundo e tudo mais, então assim, a seleção da Nova Zelândia já mostrou que não é nenhuma bobinha, né, seleção bobinha, que vai pra lá tomar só de 11-0, de 7-0, de 9-0, mas obviamente, assim, caiu num grupo em que tem adversários que estão mais acostumados a jogar em mais alto nível, especialmente a Bélgica. Eu acho que a Bélgica sobra demais em relação à Nova Zelândia no último jogo desse grupo, né, que vai ser lá na terceira rodada, mas o jogo mesmo é tentar competir contra o Egito e contra a seleção do Irã. Obviamente na Oceania a Nova Zelândia sobra demais, atropela todo mundo, atropela Vanuatu, atropela Fiji, atropela Tahiti, Nova Caledônia, também Papua Nova Guiné, enfim, todas essas seleções acabam meio atropeladas pela seleção da Nova Zelândia, assim, o que é esperado, porque assim, na Oceania a nossa Nova Zelândia é suprema, né, não tem um concorrente de jeito nenhum, e assim, porque é tudo ilhota, né, um monte de ilhota espalhada, até a própria Nova Zelândia é uma ilhota, então assim, acaba sobrando demais. A seleção que é comandada pelo inglês, o Darry Basley, como eu disse, querendo ou não, nas eliminatórias não enfrenta resistência nenhuma dos adversários, foi a segunda a se classificar para a Copa do Mundo, logo depois do Japão, então assim, é uma seleção que, como eu já falei para vocês, né, falei agora de pouco, vai estar em todas as Copas do Mundo a partir de 2026, é fato, a não ser que, sei lá, o projeto de Fiji cresça muito, ou que a Papua Nova Guiné, a Nova Caledônia consiga se qualificarem bem, né, especialmente a Nova Caledônia, que a gente lembra muito bem que na repescagem internacional agora em março, trouxe dor de cabeça para a seleção da Jamaica, até trouxe dor de cabeça para a seleção da Jamaica, a gente esperava que a Jamaica fosse ganhar de uns 3-4-0, ganhou só de 1-0, sofrendo, com a Nova Caledônia trazendo um perigo ali em alguns momentos, então assim, só se em algum momento que parece meio remoto a Nova Caledônia, ou Papua Nova Guiné, ou Fiji, conseguir crescer de alguma maneira no futebol da Oceania para incomodar a Nova Zelândia, mas parece muito improvável mesmo assim, mesmo que eles consigam melhorar, a Nova Zelândia sempre vai ser melhor e vai sempre sobrar, então a Nova Zelândia deve ser assim, figurinha carimbada para muitas e muitas e muitas Copas do Mundo a partir de agora de 2026, e imaginando que possivelmente aumente para 2030 para 64 ou 2034 aumente para 64. Como eu disse, teve um baita resultado expressivo na última data FIFA, uma goleada de 4-1 para cima do Chile. Tudo bem que o Chile tá num marasmo danado, tá numa draga, tá numa péssima geração, não tá nem na famosa entre safra, né? Tá, de fato fim de geração total. Os veteranos lá, o Vidal e tudo mais, tá com 50 anos, tá jogando bola ainda e fazendo cagada na seleção, enfim, não teve renovação nenhuma no Chile, não tem nem sinal disso, e assim, tomar 4-1 da Nova Zelândia é uma parada chocante, né, porque assim, acho que eu não sei nem se a Nova Zelândia um dia ganhou de uma seleção sul-americana, imagino de 4-1, então assim, e no outro jogo da data FIFA acabou perdendo de 2-0 pra Finlândia, a Finlândia que tem uns bons jogadores aqui e ali, mas também nada muito de encher os olhos, uma seleção fraca também, e agora antes da Copa do Mundo, tem 2 adversários, né, um é um jogo mais parelho, um jogo bem parelho até pra falar a verdade, contra o Haiti. Eu acho que a Nova Zelândia tem possibilidade de ganhar esse confronto, obviamente jogando o que jogou contra o Chile, tem tudo pra ganhar do Haiti. O Haiti eu já falei aqui no vídeo do grupo do Brasil, que é uma seleção bem fraquinha, né, que vai mais pra Copa do Mundo como uma forma de celebração, tá muito feliz só de poder disputar o Mundial, mas o último amistoso da Nova Zelândia, aí eu acho que a Nova Zelândia caiu naquele papel do sparring, né, acabei de falar que é muito bom as seleções fazerem um amistoso de sparring antes ali da Copa do Mundo pra justamente
ganhar ânimo, mas o último amistoso da Nova Zelândia da Copa do Mundo é contra a Inglaterra. Tudo bem que a Inglaterra, obviamente, não tá sobrando, não é a melhor seleção do mundo, muito pelo contrário, mas é aquilo, né, rapaziada? É muito superior, né? A Inglaterra é muito superior à Nova Zelândia, né? Dispensa comentários, dispensa qualquer tipo de comparação. E assim, de bons jogadores da seleção da Nova Zelândia, eu vou acabar destacando aqui o Chris Wood, né? O centroavante do Nottingham Forest, acostumado a jogar a Premier League, né? Nisso, obviamente, ele tem essa experiência internacional de primeiro nível, mas assim, uma andorinha sozinha não faz verão, né? E ele também não é aquele jogador habilidoso, aquele jogador que pode resolver um jogo toda hora. Ele é o centravantaço mesmo, né? Aquele cara que faz o pivôzão, aquele cara que sobe de cabeça, aquele cara que é meio caneludo, mas sabe fazer gol, enfim. É o caneludo que faz gol, né? O famoso caneludo que faz gol. E assim, ele vai ser a principal, ele é a última luz do mundo para a seleção da Nova Zelândia buscar alguma coisa de diferente nessa Copa do Mundo, né? Se quiser, por algum milagre, buscar um empate, né? Como eu disse, na última Copa do Mundo que disputou, que foi em 2010, conseguiu 3 empates, saiu invicta da fase de grupos, né? De fato, um desempenho impressionante da Nova Zelândia. Mas eu acho que é algo que não vai se repetir agora, porque eu acho que a seleção da Nova Zelândia piorou um pouquinho em relação às outras, né? Ficou 16 anos sem jogar uma Copa do Mundo e caiu num grupo com 3 seleções muito competitivas, né? Contra a Bélgica, obviamente a Bélgica vai sobrar pra cima da Nova Zelândia. Contra o Egito e contra o Irã tem um pouquinho mais de jogo, mas assim, nada que obviamente permita que a Nova Zelândia busque uma vitória. A expectativa é que a Nova Zelândia termine com 0 pontos esse grupo. E obviamente é o que muito provavelmente vai acabar acontecendo. E agora falando do grupo, gente, não tem muito o que dizer, né? Esse é o pior grupo da Copa do Mundo de 2026, né? Eu sei que eu enrolei muito ali no começo, falei, nossa, mas será que tem alguma coisa que se salva nesse grupo? É verdade que tem alguma coisa que se salva, tem alguns jogadores, tem algumas ocasiões, mas como um todo, é o pior grupo da Copa do Mundo, gente. Não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde correr. A imprevisibilidade eu até acabei dando uma nota 4 aí, porque eu imagino que a seleção do Egito e do Irã possam acabar disputando essa segunda colocação do grupo. Esse jogo vai acontecer só na terceira rodada, ou seja, tem tudo para ser um jogo bem decisivo, mas assim, pelo menos as duas vão ter que tirar um pontinho ali da Bélgica, né? Quem sabe? Quem conseguir tirar um pontinho da Bélgica, por exemplo, já tá classificado provavelmente em segunda até. Então assim, tem que ficar muito esperto o outro adversário. Mas a única definição é essa, né? Pra ver quem termina em segundo, e mesmo assim eu acho que o Egito é um pouco favorito em relação ao Irã, por todas essas questões de geopolítica e tudo mais, de crise, de guerra. Mas assim, se as duas conseguirem essa vitória contra a Nova Zelândia e negociarem ali um empate, pode acabar classificando as duas para os 16 avos, né? Inclusive é algo que pode acontecer, eu acho até provável que aconteça, mas eu imagino ainda que vai acabar alguém vacilando aí, vai classificar só duas primeiras mesmo, até por conta de critério de desempate, né? Mesmo que, por exemplo, o Irã fique em terceiro com 3 pontos, tem que ver o saldo de gols. Se tomar uma porrada muito forte da Bélgica, pode acabar ficando eliminada justamente por conta do saldo de gols, mesmo tendo 3 pontos ali na terceira colocação. Eu acabei colocando nota 4 também na emoção, rapaziada, porque eu imagino que tem toda essa questão meio de fato política do Irã. Eu acho que isso que eleva um pouquinho a emoção, porque de fato de emoção do grupo, gente, a gente sabe que a Bélgica é a melhor seleção do grupo, a Bélgica não é uma seleção que enche os olhos, ou seja, a gente vai assistir esse Bélgica e Irã, esse Bélgica e Egito, porque é Copa do Mundo, e Copa do Mundo eu quero ver tudo, todos os jogos, todos possíveis, entendeu? Mesmo que os jogos sejam uma porcaria, o que provavelmente isso pode acontecer na maioria dos jogos desse grupo. Mas, assim, a expectativa é que não seja um jogo emocionante, né? Claro que, obviamente, eu posso queimar minha língua, né? E tomara que eu queime, tomara que todos os jogos da Copa do Mundo sejam muito foda. Mas a gente sabe que, na teoria, tem tudo pra Bélgica sobrar pra cima dos 3 adversários e deixar uma emoçãozinha ali pro jogo da última rodada mesmo, entre o Egito e o Irã. A qualidade é nota 2, gente, eu não preciso nem dizer, né? No Egito a gente tem o quê? 3 jogadores relevantes. No Irã a gente tem 2 jogadores relevantes, assim, no máximo. Na Bélgica, obviamente, tem mais jogadores relevantes por conta de ser uma seleção mais de ponta de linha, né, em comparação com todas as outras 3 do grupo. E na Nova Zelândia só tem o Chris Wood. Então, assim, gente, de qualidade é nota 2. E o impacto acabou ficando com nota 2 também, gente, porque mesmo que a Bélgica consiga se classificar em primeiro com 9 pontos, né, pode ser uma campanha impressionante e tudo mais, mas a gente lembra dos adversários que ela enfrentou na fase de grupos. Mesmo que passe dos 16 avos de final, a expectativa é que a primeira seleção mais forte que a Bélgica enfrente acabe caindo. Porque
porque eu acho que essa seleção belga já tá ali no fim do ciclo total. De Bruyne tem tudo para se aposentar depois dessa Copa do Mundo, obviamente se aposentar da seleção, né? Também o Courtois, o próprio Lukaku, enfim, tem muita coisa ainda que vai acabar mudando, mas de impacto mesmo, a Bélgica pode causar um pouquinho mais de impacto, mas mesmo assim eu não espero que a Bélgica vá longe. E é isso, minha rapaziada, finalizando esse vídeo do grupo G, né, que como eu disse pra vocês, né, é o grupo mais fraco da Copa do Mundo, não tem o que fazer, não tem pra onde correr, não temos argumentos contrários a isso, porém esperamos que os jogos consigam recuperar um pouquinho, consigam chamar um pouquinho a nossa atenção, né, sejam mais inesperados, mais cheios de reviravolta, mais surpreendentes do que de fato a gente tá imaginando nesse primeiro momento, né. Enfim, não só de grupos F, de grupos I, de grupo C que vivem a Copa do Mundo, né, vive também de esses grupos um pouco mais fracos, seleções mais fracas, e tá tudo bem, é isso. Isso é a Copa do Mundo, eu estarei lá assistindo esse Irã e Nova Zelândia, pode contar, pode ter certeza absoluta. E é isso, tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela presença em mais um vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever se não tá inscrito, ativa o sininho, amanhã sai vídeo do Grupo H, grupo legal, Grupo H, tá? Um grupo legal, não é um grupo da morte, da vida, não é um grupo cheio de alternativas, mas é um grupo legal, e obviamente eu sei que você vai querer ver o que eu tô falando sobre o Grupo H, sobre a Espanha, sobre a Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai, tá bom, rapaziada? É isso. Nos vemos amanhã, então. Um beijo, um abraço a todo mundo e até o próximo episódio aqui do As Portas da Copa. Valeu!